Olá, meu querido ouvinte amigo, a paz do Senhor. Hoje nós vamos tratar sobre Zaqueu. Era realmente um ladrão? Ele era realmente, como as pessoas falam, um homem que cobrava mais do que deveria, que roubava a população? Mas antes disso, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal para que você não perca mais nenhuma das minhas postagens, pois só aqui você vai encontrar conteúdo abençoado para a sua vida. E vamos para o vídeo. Eu recebi uma pergunta de um amigo meu e um questionamento sobre Lucas capítulo 19, onde narra sobre a história de Zaqueu, o encontro marcante histórico de Zaqueu com Jesus. Para quem não sabe, Zaqueu ele era um coletor de imposto, ele era um publicano, e não só um publicano qualquer. A Bíblia vai falar que ele era um chefe dos publicanos. Mas a dúvida está no capítulo 19, no versículo 8, aonde algumas pessoas podem ter uma interpretação talvez diferente daquela que geralmente é dada, construída sobre a imagem de Zaqueu. O que é que diz no versículo 8 do capítulo 19 de Lucas? Nós vamos ler agora. Diz assim: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Lucas capítulo 19, versículo 8. Isso daqui na versão Almeida Corrigida e Fiel. Por que eu citei essa versão da Bíblia? Porque daqui a pouco eu vou dar para você pelo menos 6 argumentos por que eu não acredito que Zaqueu ele era um homem honesto, mas sim, ele era sim um homem desonesto, que tinha práticas corruptas, e naquele momento ele tem realmente uma conversão. E eu vou já falar para você, fica até o final desse vídeo, porque eu vou mostrar para você por que eu acredito que Zaqueu, sim, ele poderia ter práticas desonrosas. A interpretação do amigo meu, ele entendeu o seguinte, ele diz que no versículo 8, aonde fala, aqui nós estamos, só para contextualizar para você, Zaqueu ele sobe em uma árvore e lá Jesus ele chama ele e diz que ele iria fazer uma visita em sua casa. E Zaqueu leva Jesus até a sua casa, forma um grande banquete, e a questão maior, o ponto central está no versículo 8, aonde vai dizer: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Então, aqui onde está eu dou, está no presente direto, ou seja, então sugere que essa era uma prática, pode-se entender que esta era uma prática que Zaqueu ele tinha, ou seja, ele diz eu dou, é algo que eu estou fazendo, é algo que eu faço. Então pode-se entender, alguém pode entender aí que Zaqueu era uma prática que ele fazia recorrente, ele dá aos pobres os seus bens. Por que eu não acredito, que eu discordo que Zaqueu ele era honesto, mas sim que ele tinha uma má fama? Em primeiro lugar, Zaqueu ele era um publicano, e os publicanos em geral, eles tinham uma má fama. É claro, é óbvio que eu não posso dizer, eu não tenho como afirmar que 100% dos publicanos eles eram de má índole, de má reputação. Mas, historicamente falando, você vai pegar o texto bíblico e você vai ver que o publicano ele tinha essa má fama de cobrar além do que ele deveria. Então, em primeiro lugar, eu posso dizer que Zaqueu ele era assim porque os publicanos em geral eles tinham uma má fama. Eram vistos de uma forma que eles eram considerados, falar de publicano era falar de homem desonesto, roubador, ladrão. Em segundo lugar, Zaqueu ele era rico. Então, eu posso entender aqui que a riqueza de Zaqueu, ele poderia ser um coletor de imposto e não ser rico, né? A Bíblia não vai dizer que todo coletor de imposto era rico, mas ela vai dizer que Zaqueu, ela vai afirmar no versículo 2 que Zaqueu ele era rico. Então eu posso subentender que a sua riqueza aí, ela é proveniente de meios ilícitos no seu ofício.
uma vez que ele também era maioral, ou seja, ele era um chefe de publicanos. Em segundo lugar, pode ser que Zaqueu, pode ser que ele mesmo não roubasse diretamente a população. Porém, ele era um chefe de publicano, ou seja, ele tinha outros publicanos, outros coletores de imposto a seu comando. Então, pode ser que ele não cometesse, mas outras pessoas, outros coletores de impostos cometeriam esses agravos, né? Roubavam, cobravam além. E Zaqueu sabia desse fato e provavelmente Zaqueu não os repreendia, Zaqueu não falava que aquilo era errado, ou seja, tornando Zaqueu assim, dessa forma, conivente com esses atos. E uma vez que ele era conivente, ele também era participante, isso também fazia ele culpado. Então, aqui ele seria um conivente nesses atos se ele mesmo não cometesse esses atos diretamente, mas ele era conivente. Em quarto lugar, a Bíblia vai dizer no versículo 2 do capítulo 19, vai dizer que ele era rico. Ela vai enfatizar este estado de Zaqueu, ele era rico. Então, se Zaqueu ele tinha essa prática recorrente de dar aos pobres metade dos seus bens, então não tinha como Zaqueu ser rico. Veja bem, se Zaqueu ele dava metade dos seus bens, a Bíblia vai dizer isso, que ele mesmo diz isso, ele dava metade dos seus bens. Então não tinha como Zaqueu ser rico. Ninguém é rico, ninguém fica rico, permanece rico dando metade de tudo aquilo que tem. Então aqui a gente vai encontrar uma incoerência. Em quinto lugar, Zaqueu ele não tinha um bom testemunho das pessoas e da comunidade judaica. Você vai ver, se for verdade que Zaqueu ele fazia caridades, dava metade dos seus bens aos pobres, ele no mínimo teria que ter o testemunho das pessoas e da comunidade judaica. E pelo contrário, você vai ver Jesus sendo criticado lá no versículo anterior, no versículo 7, por estar no meio de publicanos. Se Zaqueu ele tivesse essa boa conduta, ele teria um bom testemunho. E a prova disso é que em Lucas capítulo 7, do versículo 4 e 5, quando um centurião ele tem um servo que ele está doente e ele manda os anciãos do povo judeu, lembrando que o centurião ele não era judeu, ele estava a comando de Roma. Então o centurião ele pede para que os anciãos irem até Jesus, para que Jesus fosse até a sua casa, para que eles convencessem Jesus de ir até a sua casa. E o argumento que eles usam, no versículo 4 e 5 do capítulo 7 de Lucas, é que ele era digno, porque ele amava o povo e também ele construiu, a ponto de construir sinagogas para o povo. Então, olha só, ele mesmo sendo romano, mas ele tinha um bom testemunho na sociedade, na comunidade judaica. Então, se Zaqueu, ele tinha essa boa conduta, né? Ele tinha esse ato de caridade, então ele tinha que ter, no mínimo, deveria ser mencionado, não poderia ser passado, esquecido na narrativa bíblica esse fato, né? O povo dando um bom testemunho de Zaqueu. Em sexto lugar, é que no versículo 9, Jesus ele vai dizer, o que Jesus vai falar no versículo 9? Ele vai dizer, hoje veio salvação a esta casa. Então, se Zaqueu ele tinha essas práticas piedosas, Zaqueu já estava salvo. Zaqueu já tinha a sua salvação garantida, porque ele já tinha práticas piedosas, ele já cumpria com a justiça, com a piedade, né, com amor. Então, Jesus jamais iria fazer essa afirmação. Jesus ele diz, hoje veio salvação a esta casa. Ou seja, naquele momento, e aqui entra o que eu acredito. O que é que eu acredito? Que sim, Zaqueu ele tinha práticas desonrosas. Zaqueu ele poderia ser sim um ladrão, roubava o povo, cobrava além daquilo que deveria. Como eu mencionei aqui, talvez esse seja o fato dele ser rico, a Bíblia enfatiza isso. E naquele momento, quando ele já deve ter ouvido falar de Jesus, com certeza, para ele procurar saber quem era Jesus, porque Jesus ele era considerado, né, um amigo dos publicanos, né? Então, ali, ele talvez teve a curiosidade de saber quem é esse amigo dos publicanos. Então, naquele momento, ele se
convenceu dos seus pecados, se arrependeu deles e naquele momento ele, como o seu arrependimento foi genuíno, foi verdadeiro, ele prova isso dando metade dos seus bens e também há essa hipótese, né? Ele diz, se eu tenho defraudado alguém, eu restituirei de forma quadruplicada, 4 vezes mais, até fazendo uma menção à lei, fazendo uma menção exagerada à lei, restituindo 4 vezes mais aquilo que ele talvez tivesse defraudado alguém. Aqui, nesse talvez, não quer dizer que ele não tenha roubado alguém, mas também não quer dizer, não tira essa possibilidade dele ter sim roubado alguém por ele fazer essa menção. Então, aqui ele mostra o seu arrependimento, a sua conversão e a sua fé em Jesus e também verbalizando, Jesus, eu dou aos pobres metade dos meus bens. E também isso daqui faz menção a Romanos capítulo 10, versículo 10, que diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E na verdade eu já ia esquecendo, olha só, porque também aqui eu posso acrescentar em 7º lugar. Por que eu não acredito? Porque se você for pegar as traduções, essa que eu citei, a primeira foi da Almeida Corrigida e Fiel. Mas se você for pegar outras versões da Bíblia, você vai ver que o texto ele sugere mais que Zaqueu, sim, a partir daquele momento é que ele irá dar metade dos seus bens e não que ele já dava. Olha só, vamos conferir algumas versões da Bíblia e você vai ver como o intérprete, o tradutor da Bíblia, ele entendia também que Zaqueu, a partir daquele momento, é que ele ia dar a metade dos seus bens. Vamos ver, Almeida Revista e Atualizada vai dizer, resolvo dar, ou seja, naquele momento ele toma aquela atitude. Almeida Revista Imprensa Bíblica vai dizer, eis aqui, Senhor. Ou seja, naquele momento ele está tomando aquela decisão, naquele exato momento. Olha só, Nova Almeida Atualizada vai dizer, vou dar a metade, ou seja, no futuro ele vai fazer ainda, né? Ele não fazia, ele vai fazer. Nova Tradução da Linguagem de Hoje vai dizer, eu vou dar, olha só, no futuro. Sociedade Bíblica Britânica vai dizer, vou dar, ou seja, mais uma vez o tradutor entendendo que a partir daquele momento é que ele toma aquela atitude, não que ele tomava essa atitude anteriormente. Então, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família.